professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá! A gente olha para o mundo hoje com todas as crises, com toda a tecnologia, e às vezes parece que tudo é só coincidência, né? Pois bem, nesta análise, a gente vai mergulhar numa ideia que muda tudo. O breve século XX, do historiador Eric Hobsbawm, é uma chave para entender como um período de apenas 77 anos foi capaz de moldar em detalhes o mundo em que a gente vive agora. Vamos descobrir como esse passado tão recente, na verdade, explica o nosso presente. É só ligar o noticiário, né? O mundo parece um caos, uma sequência de eventos aleatórios. Mas e se não for? E se tudo isso estiver conectado de alguma forma? E se as tensões políticas que a gente vê, as tecnologias que a gente usa e até os valores que a gente defende, e se tudo isso tiver uma raiz comum, num período bem específico da nossa história? É exatamente essa a investigação que a gente começa agora. Para a gente conseguir entender essa conexão, o primeiro passo é mudar o jeito que a gente olha para a história, sabe? Ela não é um álbum de fotos antigo, cheio de poeira. Pensa nela mais como a planta baixa do prédio onde a gente vive hoje. A essência da coisa é essa aqui. O nosso presente foi construído, tijolo por tijolo, camada por camada, em cima das vitórias, mas também das cicatrizes do passado. A sociedade moderna está de pé sobre essa fundação histórica. Cada lei, cada conflito, cada instituição, tudo é, no fundo, um eco de decisões que foram tomadas décadas atrás. E a chave para decifrar essa construção toda vem de um dos historiadores mais importantes do nosso tempo. Vamos conhecer o conceito do breve século XX de Eric Hobsbawm. É um jeito assim completamente novo de enxergar a história. O que o Hobsbawm propõe é um desafio. Vamos esquecer o calendário por um minuto. Para ele, o século XX de verdade não durou 100 anos. Foi um período bem mais curto e muito mais explosivo, definido por um ciclo muito claro. Um ciclo que começou com a Primeira Guerra Mundial, que basicamente demoliu os impérios antigos, e que terminou com a queda da União Soviética, que botou um ponto final na ordem mundial da Guerra Fria. Aqui fica tudo bem visual, a gente tá falando de 77 anos, parece pouco, né? Mas que 77 anos? De 1914 a 1991, esses dois eventos marcam o início e o fim de uma era que, literalmente, reinventou o planeta. E o que é mais fascinante é o contraste. Se a gente pensa no século XIX, as mudanças foram mais lentas, graduais, sabe? Agora o século XX foi uma verdadeira avalanche. A velocidade e a escala de tudo o que aconteceu foram algo que a humanidade nunca tinha visto antes. E aqui está o grande paradoxo da ideia. O termo breve não quer dizer que pouca coisa aconteceu. Muito pelo contrário. Foi justamente por ser tão curto que a intensidade dele foi máxima. Pensa bem, em menos de um século, o mundo mudou mais do que tinha mudado em milênios. Ok, mas como é que a gente organiza tanta intensidade, tanta informação? Hobsbawm teve uma sacada brilhante. Ele dividiu esse século como se fosse uma peça de teatro, em 3 atos. Cada ato com seu próprio drama, definindo uma fase bem clara desse período. Vamos dar uma olhada nessa narrativa? O primeiro ato é a era das catástrofes. 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, ideologias totalitárias, um período que chacoalhou o planeta. Depois, e isso é surpreendente, vem a Era de Ouro, um crescimento econômico nunca visto, a descolonização e a estabilidade, ainda que tensa, da Guerra Fria. E para fechar, o terceiro ato, a crise. É quando o modelo do pós-guerra começa a fazer água, com as crises do petróleo e a chegada do neoliberalismo, aquela ideia de menos Estado na economia, que culminou no fim da União Soviética e no começo dessa nossa era de incertezas. Certo. Com essa estrutura na cabeça, agora a gente consegue finalmente fazer a ponte direta entre essa história e o nosso dia a dia. Como é que esses 3 atos construíram o palco onde a gente está vivendo hoje? Essa ideia é muito poderosa. O nosso mundo de hoje, com toda a sua tecnologia e complexidade, brotou diretamente dos escombros, mas também das esperanças do século XX. Não tem como o separar. O passado é o solo. Um solo que às vezes é fértil, às vezes é tóxico, de onde o nosso presente cresce. Vamos pensar em coisas concretas. As noções de direitos humanos que a gente defende hoje nasceram como uma resposta direta às atrocidades das grandes guerras. A economia globalizada na qual a gente vive é um fruto da ordem que se estabeleceu no pós-guerra. A tecnologia, a própria internet, ela tem suas raízes lá na corrida científica da Guerra Fria, com a ARPANET. E claro, muitos dos conflitos que vemos no noticiário hoje são, na verdade, capítulos não resolvidos daquela época.
Então, no fim das contas, qual é a lição prática disso tudo? É que entender o breve século XX não é só um exercício acadêmico. É como ter em mãos um mapa e uma bússola para a gente conseguir navegar nesse mundo tão complexo de hoje. E essa é a grande sacada. A história é uma bússola, porque ela nos dá a direção, mostra de onde a gente veio para a gente poder ter uma noção melhor de para onde ir. E é também um espelho, que reflete nossas falhas e nossos acertos, permitindo que a gente aprenda com eles. O conto final é basicamente esse. Ignorar essa história é como tentar navegar um barco numa tempestade, no escuro, sem mapa nenhum. Quando a gente entende o século XX, a gente deixa de ser só passageiro, sabe? E passa a ter um pouco mais de consciência para entender as correntes profundas que estão moldando o nosso mundo. E a gente termina com essa provocação para todo mundo pensar. Sabendo agora que a gente está em cima desses alicerces, com toda a força e toda a fragilidade que eles têm, a pergunta que fica é: o que nós estamos escolhendo construir agora? Qual vai ser o legado do nosso tempo? Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.